Eu sou da era do papel, tá, gente? Meus filhos morrem de rir, mãe, tem que ministrar pelo menos no tablet. Eu falo, não funciona, é papel mesmo. Amém? Então, vamos lá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou a noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi, Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus disse, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais com alimento a tudo que tem em si fôlego de vida.
a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém? Texto comprido, mas é importante a gente ler, né, para entender todo o contexto que eu quero falar. O que isso tudo tem a ver com família, já que eu fui chamada para vir aqui para falar sobre família. E eu queria dividir com vocês essa palavra que Deus trouxe muito forte ao meu coração, sobre como o modelo da criação, ele nos auxilia num modelo de vida familiar. Quando Deus vai formando cada coisa, a maneira como Deus vai realizando cada coisa, nos ensina a maneira como nós devemos construir a nossa casa, a maneira como nós devemos seguir a nossa casa, né? E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Independente de você estar num momento de criação de filhos ou não, já ter passado por isso, ou ainda vai passar por isso, eu tenho certeza que Deus tem algo a falar sobre a vida familiar com você e comigo nessa manhã. Esse texto, ele começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando a gente pensa nessa palavra no princípio, o que existia antes do no princípio? O que existia antes do no princípio era a eternidade. Amém? Um Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vivendo na eternidade, onde não tem tempo, não tem espaço, não tem nada limitado. A eternidade, ela é ilimitada. Então, a primeira coisa que Deus coloca aqui para criar a terra, quando essa palavrinha simples, né, 2 palavrinhas no princípio, Deus traz um contexto de tempo e espaço. Deus começa criando toda a situação da terra, trazendo algo limitado, um tempo e um espaço. E aí Deus olha para aquela terra, e a palavra diz que a terra era sem forma e vazia. E trevas cobriam a face do abismo. Eu fico tão maravilhada quando eu olho para a palavra de Deus, porque quando eu vejo esse no princípio, a gente poderia ficar aqui horas falando só sobre isso, porque essa palavra, para mim, diz respeito a um Deus que cria do nada. A um Deus que faz coisas a partir do nada. A gente se acha super criativo, né? Mas a nossa criatividade, ela sempre vem a partir de alguma coisa. Alguma coisa que a gente viu, alguma coisa que a gente ouviu. Não é verdade? Ela não vem do nada. A gente vai juntando uma peça na outra e forma algo, e cria algo. Mas o nosso Deus é o Deus que cria do nada. Do nada. Talvez o teu contexto hoje familiar, por algum problema, ou alguma situação no casamento, ou alguma situação com o filho, com o neto, né? Com alguém, com o irmão, você olhe e veja a sua vida, ou a sua família, ou essa situação específica, como essa terra, sem forma, sem vazia, sem conteúdo, onde trevas estão ali. Mas eu queria te animar nessa manhã, dizendo que o nosso Deus é o Deus que cria do nada. E não importa qual seja a situação ou qual seja a circunstância, vazia, sem forma ou sem conteúdo, Ele é capaz de criar algo que leve para a glória dEle. O nosso objetivo final é a glória de Deus.
Então, não importa onde você esteja, não importa qual seja a tua problemática familiar, o que importa é que nós temos um Deus que vai pegar isso e vai transformar isso para a glória dele. Só que nós precisamos seguir alguns passos para que isso aconteça. Há um processo de Deus nesse caminhar. E olha só o que diz esse versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, que trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A esperança daquela terra sem forma e vazia. O primeiro passo para que aquela terra sem forma e vazia, sem conteúdo, se transformasse em algo que glorificasse o nome de Deus, era que o Espírito do Senhor estava se movendo sobre as águas. Você crê que o Espírito do Senhor está se movendo aqui nessa manhã? Eu creio. Você quer que o Espírito do Senhor se move sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos? Amém. O Espírito do Senhor está ali. Mas o fato do Espírito do Senhor estar ali não é suficiente se nós não buscarmos a presença desse Espírito. E isso depende de nós. O Espírito do Senhor, ele está se movendo. Ele está se movendo. Mas eu preciso querer se mover. Eu preciso decidir por esse mover. A palavra de Deus, ela fala assim, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O lugar que eu tenho para ter o poder de Deus aperfeiçoado na minha vida é o lugar da minha fraqueza. É o lugar do meu abismo, é o lugar do vazio, é o lugar do sem nada. Só que muitas vezes, quando nós estamos com alguma dificuldade ou com algum problema que a gente não sabe como resolver, a gente tem duas tendências. Tem a turma que fica mais irritada, rebeldezinha, né? Cadê Deus? Deus esqueceu de mim, lembra de todo mundo, só não transforma a minha vida. Ou tem a turma que entra em depressão, não é verdade? Se a gente for perguntar aqui, a gente se enquadra em uma das duas turmas. Ou a gente fica tão triste, tão desesperançoso, tão sem vontade, às vezes até de viver, por conta desses vazios e desses problemas. E a gente se esquece que o Espírito do Senhor, ele está se movendo. Ele está se movendo, ele está se movendo. Então, que o primeiro desejo do nosso coração nessa manhã seja, Senhor, que o teu poder, que o poder do Espírito Santo se aperfeiçoe na minha fraqueza. Nessa área que eu não sei como fazer, eu não sei como resolver, eu já tentei de todas as formas, eu oro, quantas vezes eu ouço isso? Estou orando por isso faz anos, anos e anos e não vejo acontecendo nada. Continua orando, continua clamando, mas permita ser cheio do poder do Espírito Santo, porque é esse poder do Espírito Santo se movendo sobre as águas que vai fazer com que haja transformação. Amém? Esse poder se movendo no meio daquele vazio, vem a palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Isso é algo que a gente precisa fazer nas nossas casas, é separar a luz das trevas. Sabe por quê? O mundo está cheio de trevas e a gente tem permitido que essas trevas entrem para dentro da nossa casa. De maneira muito sutil, de maneira, às vezes, né, bem disfarçada, a gente tem permitido que um movimento de trevas não seja separado da luz que nós decidimos viver. É um preço pago para viver na luz. E nós precisamos pagar esse preço dentro da nossa casa. Eu queria ler 2 textos com vocês rapidinho, não precisa nem abrir, que está lá em João,
capítulo 8, versículo 15, acho que é 15, deixa eu só confirmar aqui, que diz assim, em João 8,12, desculpa, diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A nossa luz é Jesus. Aquilo que clareia a escuridão, aquilo que traz sentido ao vazio, aquilo que nos tira do abismo, é a luz que ela é Jesus. Mas tem muito do que não é Jesus ocupando lugar nas nossas casas. E nós precisamos remover isso. Lá em Isaías 60, versículo 1, diz assim, levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densa trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Amém? Os povos estão em densas trevas. Olha isso, a escuridão cobre a terra, mas sobre você raia a luz do Senhor. Querido, por que a gente permite que as trevas entrem nas nossas casas? Se há uma promessa para as nossas vidas, que essa luz, ela chega, e essa luz, ela traz a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? A gente acompanha algumas famílias, a gente ouve muito jovens, muito. A gente tem uma salinha de TV na nossa casa que a gente fala que vira gabinete, né? Depois da célula, porque entra um, sai o outro. E eles vêm conversar e, assim, 90% dos problemas deles são familiares. São as questões que acontecem dentro de casa, ou a relação com os pais. E tem uma família que a gente cuida e acompanha. Um desses meninos, eles frequentam a nossa célula. E o Lucas foi conversar com o pai e ele falou para o pai assim, vocês estão perdendo o coração do seu filho. Porque as brigas e as ofensas do casal são tão grandes que aquilo vai machucando tanto, né? A gente ouve muito assim, meu filho não para em casa, adolescente, não para em casa. E a primeira pergunta que me vem, o que tem nessa casa para ele querer ficar lá? Ou o que tem nessa casa para ele não querer ficar lá? O que acontece nesse lugar? Nós precisamos começar a parar para refletir que tipo de trevas a gente tem trazido para a nossa casa, que tem feito a gente perder os corações uns dos outros. Tem marido que trabalha o dia inteiro e não quer voltar para casa, porque chega a um estresse. Não é? Eu falo que tem hora de almoço que parece mais campo de batalha. E se a gente for pensar sobre a mesa, Jesus nos dava uma série de ministrações, o quanto Jesus nos ensina sobre a mesa. A mesa era o lugar onde Jesus sentava com os discípulos e, ao comer, ele orientava eles, ele ministrava o coração deles. Eles compartilhavam com Jesus. O que nós temos feito com o tempo de mesa das nossas casas? Uma vez uma mãe chegou para mim na igreja e falou, eu não consigo tirar o celular das minhas filhas, 2 adolescentes, na hora do almoço. Não? Espera aí, vamos lá. Para mim é muito simples. Quem comprou o celular? Quem paga a conta do celular? Celular aqui, vamos almoçar. Não, mas aí o clima fica insuportável. E, assim, é tão insuportável o jeito que elas ficam, se eu fizer isso, que não dá para fazer.
Falei, entendi. Então, vamos lá. Me conta um pouquinho sobre como funciona o período de almoço aí da casa de vocês. A gente chega correndo do trabalho, pega as meninas na escola, e aí, né, eu fiz o almoço, a comida está no fogão, cada uma vai pegando o seu prato no armário, se serve e tal. Eu falei, entendi. E o seu marido almoça, não almoça com vocês? Como é que é? Ele almoça. Eu falei, e o que ele faz nessa hora? Ele gosta de ver o Pânico. Então, na nossa cozinha tem uma TV, ele liga a TV e ele assiste o Pânico e almoçando. Eu falei, entendi. Então, você quer tirar o celular das meninas sem desligar a televisão. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, você vai gastar o mesmo tanto de tempo. Vocês chegam da rua, você vai pedir para uma colocar os pratos na mesa, a outra colocar os talheres e os copos, televisão desligada, celulares fora, e aí você me conta, na semana que vem, o que aconteceu. E foi lindo, porque ela chegou na semana seguinte e falou, Bel, mudou completamente o nosso almoço. Falei, lógico. Porque se é para tirar a treva, vamos tirar de todo mundo. Hein? Vamos fazer com que aquele ambiente da mesa... Ela falou, as meninas começaram a contar o que aconteceu na escola, né, aulas que elas tiveram, o que o professor falou, como que foi. Falei, lógico, elas iam contar para quem? Para um pai assistindo no jornal? Para uma mãe correndo para dar conta de tudo? Queridos, quando Deus fala isso ao nosso coração, a gente precisa receber isso com muito temor. Precisa receber isso com muito temor. Quando a gente vê os discípulos andando no caminho de Emaús, depois da ressurreição, entristecidos, né, com o que tinha acontecido com Jesus, e Jesus olha para eles e fala assim, sobre o que vocês estão conversando? Será que você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Era Jesus. Eles não viam. Sabe a hora que eles viram? A palavra de Deus que fala que ao partir do pão, os olhos deles foram abertos. A mesa, ela é um lugar onde os olhos são abertos. Valorize a mesa da sua casa. É o tempo que todo mundo para estar ali um com o outro de verdade. Queridos, as pessoas perderam o hábito de agradecer pelo alimento. A gente não ensina mais as nossas crianças a agradecer pela comida que elas comem. E não é numa casa ou outra, não, é geral. Esse é um hábito que a gente tem muito forte lá em casa, muito forte. Numa ministração sobre, exatamente, há muitos anos atrás, sobre o caminho de Emaús, e o nosso pastor falou sobre o partir do pão, e foi uma revelação ao nosso coração, né, a mim e ao Lucas, e nós falamos, nunca mais a gente senta na mesa sem agradecer a Deus pelo alimento. Pode estar correndo, pode ser o que for. E nós começamos a fazer isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí, então, hoje, pode ir para o restaurante que for, aonde for, os três param e oram. Às vezes, a gente vê eles com os amigos, sozinhos, assim, orando. Porque eles entenderam que eles não colocam mais nada na boca sem agradecer a Deus. Foi fácil? Não foi, não, porque a gente tinha que lembrar, olha que louco. A gente precisava se esforçar para lembrar de uma coisa que deveria ser muito simples. E se vão almoçar na casa dos avós, dos tios, eles falam, mas vocês não vão orar não antes de comer? O mínimo é separar a luz das trevas.
É começar a entender que viver na luz é viver em Cristo, é viver em gratidão, é viver em comunhão, é viver em unidade. Só que as coisas do mundo, as redes sociais, o trabalho, até coisas que são lícitas e são importantes na nossa vida, têm ocupado mais o lugar do que a nossa família, que é nosso primeiro ministério. Não há nada mais importante do que a nossa família. Nada. Vou contar mais uma historinha. Tem um casal da nossa célula, eles namoram. Muito fofos, nos ajudam muito, uma graça. Tenho aprendido muito sobre o ministério e a gente gosta muito de caminhar com eles. Só que a menina veio falar para mim, Tia Bel, ele curtiu a foto de uma menina no Instagram, que é uma menina da igreja até, e eu não achei legal, e ele falou para mim que não tem nada a ver. Falei, deixa eu ver a foto. Era uma foto da menina sozinha e era uma foto um pouco sensual. E eu fui falar com ele, eu falei, ô fulaninho, quando você curte essa foto, você comete 2 erros. O primeiro, você desrespeita a sua namorada. E o segundo, você é pedra de tropeço na vida dessa menina. Porque você está falando para ela que está super legal fazer o que ela está fazendo. E não está super legal fazer o que ela está fazendo. Porque ela está querendo chamar a atenção pelo corpo. E isso não é luz. Você entende? Aí ele falou, nossa, Tia Bel, não tinha pensado nisso. Eu achei que estava tudo bem. Falei, não, mas para quem vai ser um futuro sacerdote de uma casa, não está tudo bem. Para quem está se desenvolvendo no ministério porque quer servir a Deus, não está tudo bem. E não está tudo bem para ninguém. Porque cada vez que eu aperto o botãozinho para curtir algo que Deus desaprova, eu estou sendo pedra de tropeço na vida do outro. Eu estou mostrando para o outro que aquilo é super legal. E aquilo não é super legal. Vocês entendem o que são as pequenas trevas que vão entrando, vão causando mágoas, vão trazendo decepções, e muitas vezes a nossa posição é, não tem nada a ver. Está tudo bem. Você acha que está tudo bem, ou o Espírito Santo te falou que está tudo bem? Que Deus nos dê clareza para começarmos a separar. O que é trevas vai embora. O que é luz permanece. Queridos, a mudança, ela é um processo, mas o abrir dos olhos, ele é instantâneo. Quando Deus abre os nossos olhos, a gente vê com clareza o que é luz e o que é trevas. Tem coisas que de imediato a gente vai tirar. Tem coisas que vão ser batalha, que vão ter que ser compradas com jejum, com oração, com bilhetinhos. Né? Eu lembro que na época de orar, às vezes eu fazia bilhetinho e punha na cama, não esquecer de orar. Porque ficou tão claro que a gente não podia mais negligenciar aquilo, então eu ponho ali o post-it para me lembrar, porque eu não vou mais esquecer disso. Não vou mais esquecer disso. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Amém. Então, vamos lá. E aí, então, começa o agir de Deus sobre toda essa criação. E Deus começa a formar um cenário dessa criação. Eu não sei se vocês perceberam, mas no primeiro, no segundo e no terceiro dia, Deus faz o cenário. Então, ele faz o céu, ele faz o mar, ele separa a terra firme, né? Ele vai montando todo aquele cenário. E só depois, no 4º, 5º e 6º dia, ele vai povoar esse cenário. Ele vai colocar, né, cada um no seu devido lugar. Então, ele falou, o passarinho vai voar, o peixinho vai nadar, o animal selvagem vai viver aqui na terra firme, com as plantas, com as vegetações. E Deus, nesse cenário, vai vendo onde cada um fica melhor. E eu fiquei pensando em Deus planejando a família. Porque a família está no coração de Deus.
E eu fiquei pensando em Deus montando esse cenário dessa família, pensando, poxa, o homem vai ser o sacerdote da casa. Esse é o cenário. Ele vai representar Cristo nessa família. Ele vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele vai cuidar da sua casa, ele vai orar por ela, ele vai, estar com ela. Bom, esse é o cenário, essa mulher é o que eu tenho para essa casa. Essa mulher, ela vai ser a mulher sábia que edifica a sua casa. Ela vai ser aquela mulher que vai trazer muitas vezes o marido para entender as coisas de Deus. Ela vai ser aquela mulher que ela edifica o seu lar. Aí eles vão ter filhos, esses filhos, eles vão ser herança do Senhor. Eles vão ser flechas na mão do guerreiro. Amém? Eles vão ser como brotos da oliveira ao redor da mesa. Olha que coisa linda. Eles vão estar ali ao redor da mesa, no lugar da comunhão, no lugar da união, no lugar do afeto familiar. Então, esse é todo o cenário que Deus vai montando para a família. E Deus fala assim, poxa, esse casamento vai representar o casamento de Cristo com a sua igreja. Então, esse homem representa Cristo, essa mulher representa a noiva santificada, a noiva purificada, a noiva preparada para o seu amado. Olha, Deus fez todo o cenário. Aí ele fala, agora está na hora de pegar o Samuel e pôr nesse cenário. Está na hora de pegar o Joãozinho e pôr nesse cenário. Está na hora de pegar a Maria e pôr nesse cenário. E vamos lá. E Deus vai botando cada um de nós nesse cenário. E sabe o que nós estamos fazendo com o quarto, quinto, sexto dia da criação? Peixe está voando, passarinho está nadando, leãozinho está afogando. Porque nós não estamos cumprindo o papel que Deus nos designou. Nós estamos, muitas vezes, sendo negligentes com o cenário onde Deus nos colocou. E o Senhor está aqui hoje para falar para nós, vamos pôr cada coisa no seu lugar. Porque peixe não voa. Porque passarinho não nada. Porque para uma família prosperar, cada um precisa estar no lugar onde Deus te chamou para estar. Nós precisamos voltar ao lugar das coisas, aonde Deus designou para estar. Aonde Deus te chamou para estar dentro dessa família? Qual o papel que Deus te deu dentro dessa família? O que Deus espera de você? E eu espero que o passarinho voe. Eu espero que o peixinho nade. O que Deus espera de você dentro do cenário onde Ele te colocou? Queridos, isso é muito sério. Porque o melhor lugar que a gente pode estar é no centro da vontade de Deus. E a gente precisa entender que o homem, o ser humano, ele não tem problema existencial, ele tem problema de identidade. Eu comecei orando que Ele é o Criador. E nós somos criatura. Ele é o Senhor e nós somos servos. Amém? Mas no dia a dia não é assim que a gente vive. A gente vive no dia a dia sendo dono das nossas escolhas, donos da nossa vida. A gente age como semideus. Não é verdade? A gente age como se a gente soubesse todas as coisas. Mas você é criatura, eu sou criatura. Ele é o Criador. No sexto dia, ele diz, façamos o homem. Você foi feito.
Eu fui feita. O que existia antes do no princípio? A eternidade. Deus é eterno. Nós somos feitos do pó da terra. Do pó da terra. Mas Deus uniu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e desejou fazer você, e desejou me fazer, para junto com Ele cooperarmos para a glória dEle. Para junto com eles nos unirmos, para que a nossa família expresse a glória dEle. Como é que anda essa união? O quanto Ele tem tido realmente liberdade de ser Senhor das nossas vidas e das nossas casas e dos nossos casamentos e da criação dos nossos filhos. Gente, é difícil criar filho, né? Meu Deus do céu, não fácil não. Lembro quando a nossa mais velha entrou na adolescência, a gente falou, e agora? E agora? O que a gente faz, né? A gente estava preparado para ser mãe de criança. E agora? Né? Como é que faz para entrar nessa outra parte da vida? E eu lembro que foi um tempo de muitas madrugadas, muitas, de jejum e oração, orando, Deus nos ensina, queima o nosso coração por essa geração. Foi nessa época que a gente começou o ministério com os adolescentes, porque a gente via que ninguém queria essas idades, né? Principalmente dos 13 aos 15, que eles não sabem nem quem eles são. Ninguém queria. E Deus foi colocando um amor tão grande no nosso coração por eles, e por entender que eles também estavam sofrendo com essa treva cobrindo a terra e tendo que se manter na luz, que também era difícil para eles. E é que era necessário alguém que falasse, a gente acredita em vocês, vocês dão conta, vocês conseguem, vocês não precisam ser contaminados. Vocês foram feitos para voar, voem. Não vai nadar, não vai dar certo. Quando as coisas elas saem de lugar, não dá certo, gente. Tem muito filho sendo mãe e pai da casa. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Tem pai e mãe fazendo tudo o que o filho quer. Não vai dar certo. Não vai. Tem marido que chega em casa e não pergunta nem para a esposa como foi o dia dela. E sabe, a gente vai aprendendo tudo isso. Meu marido aprendeu, gente. Tá? Ele fazia terapia com a Cássia. Aí um dia ele chegou em casa, vou contar. Chegou em casa e falou, e aí, amor, como foi o seu dia? Eu falei, estranho. Estranho. Falei, teve terapia hoje? Ele teve. Eu falei, entendi, a Cássia te ensinou. Plano de ação. Todo dia ele começou a rir, agora eu vou todo dia, não, né? Lembra do lembretinho? Tem coisas que não são natural. Às vezes não é natural do homem isso. Poxa, mas é importante para a sua mulher, vai aprender a fazer. Põe lá o post-it no carro, a hora que você entrar para voltar para casa, tá? Chegar em casa, perguntar. Onde você tem falhado? Você, esposa, onde você tem falhado? Vamos mudar. Vamos mudar. E nunca é tarde para isso, tá, gente? Nunca, nunca é tarde para isso. Então, esteja exatamente no lugar onde Deus te determinou para estar. E no 7º dia diz a palavra que Deus Tá. Olha para a pessoa do seu lado e fala, ainda não é hora de descansar. Tá? Tem muita gente descansando com a família indo para o buraco. Tem muita gente descansando com o casamento assim. Tem muita gente descansando com o filho indo para o mundo.
Querido, não é hora de descansar. É hora de colocar as coisas no lugar. Mas muito mais do que descansar, o 7º dia representa para nós o shalom de Deus. O shalom de Deus, ele vai muito além do que a paz de Deus. O shalom de Deus representa um lugar onde a glória de Deus, onde todos os atributos de Deus se unem. O 7º dia representa o lugar onde Deus olha para toda a criação e Ele vê que tudo ficou muito bom. E quando Ele olha e vê que aquilo tudo ficou muito bom, vem o shalom de Deus, a glória de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a natureza exaltando e louvando ao único que é digno, que é o Senhor. Esse é o nosso objetivo. A nossa família, independente de problemas ou não, quando eu caso, ela começa num lugar vazio e sem forma. A gente pega 2 pessoas de educações completamente diferentes, culturas diferentes, coloca dentro de uma casa e falam, sejam felizes para sempre. Né? Então, todo relacionamento, ele começa num lugar vazio e sem forma. Mas eu queria que você não esquecesse que o objetivo deste início é chegar no shalom de Deus. É chegar no lugar da glória de Deus. Mas é um processo a ser percorrido, que depende de nós. O cenário está montado, está aqui, ó. Só você ler. O cenário está aqui. O papel que Deus tem para a sua vida está aqui. Está aqui, é só você olhar. Como você deve viver no papel que Deus te deu, está aqui. Está tudo aqui, prontinho. Mas depende de nós colocarmos ou não isso em prática. E muitas coisas dá trabalho pra caramba, gente. Dá muito trabalho, mas vale muito a pena. Muito a pena. Porque nós temos um Deus que cria do nada. Não precisa de nada para criar. Ele cria, porque Ele é o Criador. Então, em nome de Jesus, eu desejo, declaro e profetizo sobre a sua vida e da sua família o shalom de Deus. Pague o preço que for preciso. Você que é sacerdote, acorda de madrugada, vai orar. Vai orar pela sua mulher, vai orar pelos seus filhos, pelos seus netos. Você que é mãe, Moisés teve uma mãe, gente. Paga o preço. Você que é filho, volta. Volta para casa. Volta para casa. A gente aprende muito com os nossos filhos também, quando a gente tem o coração dos outros. Às vezes eu estou meio, muita coisa que fazer. A minha mais velha sempre fala, mãe, acho que você está um pouquinho nervosa. Eu falo, estou, né? Vou respirar. O nosso ímpeto é falar, estou nada, que você não sabe tanto de coisa que eu tenho que fazer. Não, ela tem razão, eu estou mesmo, eu tenho um monte de coisa para fazer, aquilo me deixou nervosa, mas não justifica. Explica, mas não justifica. E eu que aprendo a lidar com um monte de coisa que eu tenho que fazer, ou diminuir o tanto de coisa que eu tenho que fazer. Mas a gente vai dando desculpa, né? E vai deixando as trevas entrarem. E justificando as trevas. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé, fechar os seus olhos.